Olá, no programa de hoje eu recebo a jornalista Fabiana Scaranzi. Agora, nos estúdios do Band News, começa o Face a Face. Ela foi bailarina clássica, modelo, atriz, apresentadora, repórter, jornalista, escritora. Meu Deus, que canseira, é tanta coisa. O livro Mulheres Muito Além do Salto Alto surgiu da sua inquietação em saber o que realmente importa na vida das mulheres. Hoje aqui ela, que é incansável, vai contar tudo pra gente. Aliás, e mais um pouco. Tudo bem, Fabi? Ai, Dri, que delícia estar aqui com você. Bem-vinda ao Face a Face. Que prazer estar aqui. É linda, mas tem um par de olho que sua mãe caprichou. Não, ela estava inspirada quando Mamãe e ela papai. te fez. Mamãe e Realmente, papai. os dois ali, de onde vem esses olhos? Então, você sabe que a família da minha mãe, todo mundo na família da minha mãe tem olho azul ou olho verde. Tanto Mas que tem meu esse filho tom tem um assim? olho azul. Você conhece meu filho? Tem um olho azul também diferente, rajado, maravilhoso, assim. Porque é um tom muito diferente, uma esmeralda, né? É, do meu filho também, totalmente diferente. Fabi, por causa dos olhos, dessa sua altura, desse seu jeito, você começou a modelar com quantos anos? Eu comecei tarde, Dri. Eu comecei com 17 anos. Eu estava entrando na faculdade, na minha primeira faculdade em São Paulo. Eu tinha prestado publicidade e propaganda. E eu ia começar a faculdade quando eu estava andando na rua e a Katie Ford, que era a dona de uma das melhores agências, né, do mundo, da Ford, me olhou e falou assim, me deu um cartão, parou com uma outra brasileira, Solange, que trabalhava aqui no Brasil, tinha uma agência de modelos, e falou, nossa, eu queria que você fosse trabalhar na Ford. E eu era muito moleca, Adri, eu queria estudar, eu falo que eu já nasci velha, eu já nasci madura, assim, eu queria fazer faculdade, eu lia muito. Mas e você tal. ligou por curiosidade? É lógico que eu liguei. Toda mulher. Claro que eu liguei. Eu liguei, fui lá, acabei fazendo umas fotos aos 17 anos e ela falou assim, olha, então é o seguinte, daqui a 2 semanas eu quero você no Japão. E aí eu cheguei em casa e falei, gente, me convidaram para ir para o Japão. Minha mãe e meu pai, como assim, né? E eu falei, nem modelei no Brasil, como é que eu vou para o Japão? Eu não entendia muito bem como é que era isso. Mas assim, foi muito... Você foi? Fui. Sozinha? Morrendo de medo, entrei mãe no foi com avião, você, não? minha mãe não foi. Eu fui sozinha. Coisa, né? Eu falava pouco inglês, mas eu sempre fui... Desbravar, né? Você gosta dessa coisa de desbravar? Eu gosto. Eu sou muito curiosa. Eu acho que por isso depois veio a profissão de jornalista, porque eu gosto muito... Dri, eu adoro conhecer pessoas, falar com pessoas. Eu adoro saber de assuntos que eu nunca soube, que eu nunca li, que eu gosto, alimenta a minha alma, sabe? Então, eu acabei indo para lá e no avião... Você ficou quanto tempo no Japão? Eu fui 3 vezes, né? A primeira? Então, a primeira vez eu fiquei 4 meses. Nossa, já ficou bastante. Já bastante. Aí eu voltei, a gente ficava 3 meses, saía, ia para a China, na verdade, para renovar o visto, voltava para lá e tal. E depois eu acabei indo 3 vezes porque eu trabalhei bastante. Mas eu me lembro que no avião eu falava assim, nossa, por que minha mãe me deixou ir? É engraçado isso, né? Eu falei, por que eles não me proibiram e tal? E eu até comentei, o medo surgindo assim lá dentro, falando, será, meu Deus, o que eu vou encontrar lá? 17 anos, o que eu você era menor. Lá quando você chegou? Então, para mim, bom, é tudo muito diferente, né? Todas as placas em japonês. Tinha alguém te esperando? Tinha. Não, a agência é impecável, porque eles escolhiam 5 mulheres do mundo para estarem lá numa temporada. Então, eram eu mais 4, enquanto outras modelos ficavam em apartamentos com 30 pessoas, eu ficava eu e uma outra, assim, um tratamento super organizado, super diferenciado. Aprendi coisas muito importantes na minha vida, assim, aprendi a ter disciplina, sabe? Aprendi realmente a ter horário para tudo. Uma vez eu me lembro que eu cheguei atrasada para um trabalho porque deu um blackout no metrô. Eu fiquei presa, você imagina, você está no Japão, meu Deus, blackout, tudo escuro. E eles quietinhos. Eu assim, e eles quietos. Eu falei, gente, dá até vergonha, porque eles super quietinhos. E aí, depois andou e depois parou de novo. Conclusão, a hora que eu cheguei no trabalho, eles me receberam super bem e tal. No dia seguinte, saiu na primeira página do jornal blackout no metrô para o Tóquio, não sei o quê, tarará. E aí, quando eu fui receber o meu cachê, era 50% do meu cachê. Eu falei, não, mas o cachê combinado não era esse. Eu falei para a agência, não era mesmo, mas você chegou atrasada, 20 minutos no seu trabalho. Eu falei,
Poxa, mas saiu no jornal, não é que eu estava mentindo, aconteceu um blackout, todo mundo ficou sabendo, estava aquela... Eu falei, Fabiana, uma coisa é independente da outra. Você atrapalhou o trabalho do estúdio, você atrasou o estúdio, eles tiveram que pagar mais pelo estúdio, você tem que ser responsável por isso também. Coisa, né? E aí eu comecei comecei a entender... Aqui, não? Eu comecei a entender, eu dei toda a razão, porque eu falei, é verdade. Né? Então, assim, eu aprendi muitas coisas durante a minha vida de modelo, mas eu já tinha lá, Adri, uma função que eu adoro e que eu acho que tudo vem como consequência, que era ouvir as meninas, sabe? Eu era muito psicóloga de botequim, assim, sabe? Eu era muito, ai, porque meu namorado, ai, porque não sei o que. A gente mesmo já conversou muito em off sobre esse assunto. Aliás, verdade. E é muito bom, né? Quando você encontra alguém que tem um equilíbrio para te escutar, ainda que você não tenha essa formação, você acaba ajudando, sem você querer, às vezes, né? Às vezes uma palavra ou te dá uma calmaria, sabe? Você tem horas que não é a sua mãe que vai conversar com você, tem horas que tem que ser uma melhor amiga, tem que ser alguém diferente. Fabi, quando é que você começou a encarar o jornalismo? Então, aí, depois de modelo, aí eu fiz a faculdade, né? Eu acabei a faculdade. Isso foi muito legal para mim, eu acabei aprendendo línguas, acabei pagando meus estudos, minha faculdade, isso foi super importante para mim também. Claro. Eu venho de uma classe média, enfim, na minha família... média baixa, nunca faltou nada na minha casa, mas eu comecei a pagar... Dava um alívio, né? Poder ajudar. Com certeza, com certeza. Eu comecei a pagar os meus estudos, foi ótimo, paguei a minha faculdade, me formei. Fui trabalhar na W Brasil, agência do Washington Oliveto. Grande Washington. E eu me lembro que as pessoas na faculdade, essa coisa de ser destemida, de ser realmente... Eu gosto de desafios e acho que com desafios a vida é interessante, mas quando você consegue superar o desafio, a vida faz sentido. Para mim é muito claro isso, sabe? Assim, eu gosto. É muito bom, né? E as pessoas na faculdade falavam assim, mas você vai procurar estágio na W Brasil, é uma baita agência, super grande. Eu falei, gente, eu vou na grande. Se eu tiver, eu vou diminuindo, né? Claro, por que eu vou na pequenininha, né? Claro. E eu cheguei lá, me lembro que eu falei para o Washington, falei, nossa, tudo que você faz é a minha cara. E ele ficou olhando, ele falou, não, porque eu acredito nessa mulher, né? Nossa, eu faria isso melhor, eu faria isso não sei o quê. Tipo, falou, não, super cara de pau, assim, super. falando tudo. E ele falou, não, tem que te contratar, né? Porque eu preciso ver o que é isso, porque você é tão destemida. Mas eu acho que é isso que eu tento mostrar para as mulheres hoje nas minhas palestras. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a autoestima dentro da gente. Tem uma frase que eu adoro, mulher pode. Se tem uma coisa que mulher pode, é poder. Mulher pode sim. Entendeu? Então, assim, que isso fique claro para você, porque essas mulheres destemidas, ninguém quer ser homem aqui, ninguém queima sutiã, não é bem assim, né? A gente cuida da nossa vida, quer ser respeitada, tem o nosso lugar, não tem padrinho para te ajudar a abrir porta, você vai abrindo essas portas durante a sua vida, né? São coisas diferentes. Você conquista, né? E a gente acaba chamando a atenção de muitas mulheres e acho que você tem um papel muito importante na vida dessas mulheres, de uma maneira geral, de ajudar, de ligar esse botão. Dessa autoestima, porque eu vejo, por exemplo, eu fiz matérias com adolescentes, uma época, eu fazia muita matéria para o Jornal Hoje de comportamento, eu sempre gostei muito de comportamento e depois que eu saí fui estudar o comportamento feminino. Mas eu me lembro que as meninas, por exemplo, elas falavam assim, que elas engravidavam muito, na verdade, segundo uma médica, porque a autoestima delas era baixa. Por quê? Porque elas tinham vergonha de pedir para o adolescente, para o parceiro, colocar a camisinha. Eu falava assim, ele não vai me querer, ele não vai gostar de mim, ele vai me achar uma chata, ele vai me achar isso. Então, aí transava sem camisinha e aí engravidava. Então você tem que fortalecer essas meninas, tem que dizer, não, você tem voz, você pode, você né? tem que tomar as rédeas, né? Eu vou para os comerciais, não queria, porque o papo aqui está engatado e muito bom, mas você não sai daí, que esse é o Face a Face com a Fabiana Scaranci.
Voltamos ao Face a Face com a belíssima Fabiana Scaranzi. Fabi, então você modelou, você se formou, você fez estágio, Quando é que você foi parar na Globo falando do tempo? As pessoas falavam, você errou, hein? Você errou, você falou que ia chover, saiu com o guarda-chuva, tá mó sol. Você passou por isso alguma vez? Quanto tempo você ficou lá? Muito. Então, Dri, aí eu vi, na verdade, antes de ir para a Globo, eu fiquei 8 meses na Bandeirantes. Ah, você passou pela Band? Eu passei, eu apresentei um programa chamado Memória Band. Quando o Thalma veio para cá, e tinha um programa chamado Memória Band, eu comecei a apresentar esse programa e eu comecei a fazer plantões de final de semana no jornalismo, apresentando o Jornal das 7. Aí eu falei, putz, eu adorei. Foi aí que você se encontrou? Você falou, eu gostei disso aqui. A prestação de serviços. Eu gosto da prestação de serviços. Então, quando eu falo com a mulher hoje, eu dou a solução para ela, eu mostro o caminho para ela. Eu digo, pode ser assim. Eu acho que não adianta só a gente reclamar, né? A gente tem que ver uma luz, a gente tem que dar uma solução, a gente tem que dar um caminho. E aí, eu entrei na faculdade, prestei a faculdade de jornalismo. Comecei a estudar jornalismo. E eu estava começando a faculdade, eu tinha entrado fazer um mês na faculdade. O que você aprendeu na faculdade que você pôs em prática aqui? Então, na verdade, eu saí da Band quando eu entrei na faculdade. Por quê? Porque a Globo me contratou. Eu fui fazer um teste, é isso que eu ia te falar. Eu fui fazer um teste, quando eu estava entrando na faculdade, eu fui fazer um teste na TV Globo. Para ser a mulher do tempo? A Sandrinha Nemberg, encontrei a Sandrinha Nemberg. Ela falou assim, então, você está fazendo jornalismo, que bacana. Está tendo um teste lá para fazer um mapa-tempo do Jornal Nacional. Você não quer fazer? Eu falei, nossa, Sam, mas não sei, a Globo, será? Não sei, não tenho experiência, né? A gente sempre vem com essa história de experiência. Falou, mas escuta, vai lá, faz o teste e tal. Fiz vários testes. Passei nos testes e, para mim... Meio que caiu no seu colo, assim. Não, para mim foi ideal. Por quê? Porque eu estudava jornalismo. Então, eu fazia em meio período, era ótimo, porque eu conseguia estudar, fazer a faculdade e eu conseguia trabalhar. Imagina de tarde. Na faculdade, olha a Fabiana do tempo, na Globo, imagina. Então eu, na verdade, cresci, eu fiz a faculdade já trabalhando. Então, para mim, a teoria e a prática se misturavam muito. É isso que eu te perguntar, porque nem sempre o que a gente aprende lá, a gente põe em prática aqui, né? Não é uma tarefa muito fácil. Mas as coisas, para mim, na verdade, andaram juntas. E eu acho que a formação é importante, sabia, Adri? Não, eu também acho. Eu acho muito bacana, assim. Eu acho que foi importante, sabe, passar por toda a teoria. E aí, logo, na verdade, foi um pouquinho antes, eu tinha tido meu filho, o Felipe. Que já está com fui casada, 23 agora. 23 anos, o Felipe. Meu Deus, como o tempo passa rápido, Fabi. Nossa, e a gente fazendo de tudo. Hoje eu estava lá, que ele estava operando desvio de septo, estava no hospital, vem correndo para cá. A vida da gente é assim. É assim, não, e tem que ser. Hashtag vida como ela é. Você ficou quanto tempo como mulher do tempo lá no Jornal Nacional? Então, eu fiquei, não sei exatamente, talvez uns 4, 5 anos, mais um pouco, eu acho. Porque quando eu comecei a fazer o mapa-tempo do Jornal Nacional, em seguida, alguns meses depois, eu já comecei a fazer plantão no jornalismo, apresentar os jornais. Então, comecei a apresentar os jornais locais, o SP1, o SP2, e aí depois o Jornal Hoje. Depois... Mas me conta das pessoas, elas me davam as gongadas, elas te davam umas gongadas na rua. Fabi, você falou que ia chover, elas te davam. Então, mas aí hoje às a gente tem vezes, rede por social, exemplo, né? Hoje todo mundo sabe a temperatura de amanhã. Naquela época não tinha, e aí? Então, mas aí, às vezes eu estava na praia, eu na chuva. E aí eu falava, gente, se é consolo para vocês, deu ruim para todo mundo, inclusive para mim, porque eu também acreditei, eu também estava aqui, né? Entendi. Porque a gente, enfim, tinha informações do INPE e tal. E quando você foi para a bancada na Globo, você lembra de alguma notícia que você teve que dar e não gostou? Há muitas, né? Mas tem uma que te não, marcou, várias. Assim? Adri, muitas de a gente chorar, muitas, assim, né? De coisa emocionante, não coisa com criança de chorar, mim. Mas alguma coisa que você não queria ter falado, mas que marcou a sua história como jornalista. Não, assim, né? História não, mas acho que fatos importantes. Para mim, eu sempre me emocionei mais do que... Porque eu acho que
o que não muda há séculos, há milênios, há décadas, é a natureza humana e a relação entre os sexos. E eu acho que a natureza humana, às vezes, ela surpreende para o bem, mas ela também surpreende para o mal, né? E você tem que dar uma notícia totalmente gelada ali, né? Você tem que falar, sei lá, dar notícia da morte de alguém que você gosta, ou então dar uma notícia de um político corrupto que você tem raiva, e nada disso pode aparecer. Né? Mas eu acho que é o nosso papel, né? Eu acho que você aprende, você tem uma técnica que você já pensou? Você vai chorar em toda notícia que você dá? Ou ficar com o olho marejado? Atualmente, por exemplo, com ódio, né? Com ódio, né? Começa a desabafar no ar. Mas hoje em dia o jornalismo mudou bastante. Eu acho que você já começa a ver um sorriso, um olhar um pouco mais travado. Você percebe? Eu acho que é uma coisa mais conversada, né? Ele está mais conversado. Na tua época era mais durinho. Era bancada, mais ou menos. Eu acho que já estava nessa linha. A gente já estava nessa linha, assim. Mas sim, hoje ele está muito mais informal. Porque aí você foi para o jornalismo informal na Record, né? Você ficava ali de pé. Na verdade, eu passei para... Lá era um programa, né? Então, mas era jornalismo Era jornalismo. Mas de pé ali, diferentão. Assim, você já podia se posicionar de uma outra maneira. Isso ficava claro também para quem estava assistindo. Já me mexia mais e tal. Você ficou quanto tempo ali? Eu fiquei 5 anos. Fazendo... As reportagens especiais eram muito legais, assim. Na verdade, eu gostava muito sempre de fazer matéria na rua, tanto na Globo quanto na Record. Eu acho tão nobre, sabe? Eu acho... Pra campo? Eu acho tão nobre a profissão de repórter, assim. Eu acho, né, você vai, você entende da história, você ouve um lado, você ouve o outro lado, aí você volta, aí você decupa aquilo, aí você escreve aquilo, e você põe no ar uma história para quem está em casa poder julgar se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é de um lado do outro. Eu acho tão... Também eu acho muito mas nobre aí você essa profissão de repórter. Decidiu dar um tempo nisso tudo, continuar com a sua vida como jornalista e acelerar um pouco o pé no teu lado empresária. Foi isso um pouco que você tomou essa decisão há um tempo atrás já. Foi. Aí você tem um site que é um sucesso absoluto, que você fala com mulheres. Eu lembro quando você lançou o site. Você fala do universo feminino mais focada, assim, né? Você cuida das mulheres ali e você tem um trabalho, tem um escritório que cuida de conteúdo também. Que é o que você faz hoje. Quando eu estava na TV aberta ainda, Adri, faz acho que quase 1 ano e meio que eu saí mais ou menos, eu comecei na verdade, colocar a minha energia muito nesse trabalho focado nas mulheres, que sempre foi o meu público, que sempre foi um público muito curioso, mas como jornalista, a gente tinha pouca interatividade, né? Principalmente como jornalista de televisão, né? Então, a gente tinha uma certa distância. E eu comecei a sentir muita falta disso. Comecei a escrever esse livro, o Mulheres Muito Além do Salto Alto. Ainda na televisão, né? Vai falando. Depois de 1 ano e meio é que eu resolvi sair, porque aí eu comecei. Aí as pessoas começaram a pedir palestras sobre o livro. Eu sempre estudei muito o comportamento humano, porque eu sou apaixonada por isso, adoro conteúdo, adoro estudar tudo que eu falo. Quando você fala que a mulher vai muito além do salto alto, aqui você vai desde o salto alto. O salto alto está aqui também. A maquiagem está aqui, a roupa está aqui, a ginástica está aqui. Mas o que mais está aqui? Então, eu acho que é tudo isso que você falou, mas não a qualquer custo, sabe? Entendi, não é assim, eu vou ficar bonita porque eu quero ficar mais bonita que a minha amiga, ou mais magra que a outra. Ou porque está na moda. Ou porque só. Eu acho que tem uma história por trás, né? Eu acho que ela tem que se sentir, você tem que empoderar a mulher, ela tem que se sentir, tem que se curtir, tem que se amar. Agora, eu quero saber de você, uns toques seus. Por exemplo, você sempre foi linda, sempre foi magra, sempre teve esse corpão. Você pode ajudar a gente? Já que você ajuda tanto lá na palestra, ajuda agora a gente assistindo televisão aqui, quem está assistindo em casa. Como que é? O que você come? O que você faz para se manter linda assim? Então, Dri, assim, isso não está em primeiro plano na minha vida. Você sabe que a vida é feita de escolhas e a gente tem que priorizar coisas que a gente quer. Então, assim, eu tenho uma genética boa, minha genética é boa, mas como disse um médico para mim mais vezes, ele falou, olha, a genética é 50%, se você também não cuidar, os outros 50% você joga no lixo. Então, assim... Claro, eu comecei a comer saudável quando eu fiquei grávida do Felipe, Então, assim, há 21 anos você come saudável? Como saudável. Basicamente, você não mudou. Eu comecei a comer saudável por causa do meu filho, por causa da gravidez, e continuei.
Assim, mas não sou radical, você sabe disso. Se tiver comer uma eu batata adoro um frita, doce, come? eu adoro um brigadeiro, eu adoro... Para mim, a convivência com a minha família, com os meus amigos, é muito mais importante do que, ai, vou ter que pedir uma salada. Um vinhozinho então, vai. tá todo mundo comendo uma pizza, você fala, por favor, uma salada, Cisa. Não dá. Chato, né? Eu também acho chato. Eu acho que, sabe, o social é importante também, né? Mas tá você faz com as atividade pessoas... física, que eu tô sempre de olho, você Faço pilates, bike, faço aula de spinning, yoga, que né? eu adoro. Yoga, ela veio num momento, nesse momento que eu estava saindo da televisão, no momento em que eu estava perdendo meu pai, que foi um momento muito difícil para mim. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim. Foi muito difícil. Meu pai era minha paixão, meu amor, era meu herói, era tudo. E eu tive que apoiar muito minha mãe nessa época, porque, você sabe, eu tenho um irmão doente, que está 17 anos na cama, não fala, não anda, tua mãe se dedica comunica ali, né? Imagina. E a gente cuida dele, minha mãe se dedica, então eu tive que apoiar muito minha mãe, porque minha mãe ficou também sem o meu pai. Claro. E aí eu tive que e nessas horas tem que priorizar, e é isso que tem que fazer mesmo, né? Não tem como você ficar pratinho igual aqui, pratinho igual ali. Tem hora que você tem que dizer o que é importante agora. Ele bate na porta sem escolher a casa, né? Ele entra lá em qualquer lugar. Eu vou para um rápido intervalo, não sai daí, que essa é a Fabiana Scaranzi, sempre linda. Estamos de volta com esse papo delicioso. Do meu lado, Fabiana Scaranzi, que hoje viaja o Brasil inteiro fazendo palestras ligadas às mulheres. Que legal esse teu projeto, que não é tão novo assim. Como é o nome da sua palestra? Você é o máximo. Você é o máximo. Ai, que delícia. A gente sai de lá, né, se achando o máximo mesmo? Se achando o máximo, super alto astral, se amando mais, se curtindo mais. Isso é o mais importante, Dri, a gente se aceitar. Às vezes as pessoas falam assim, Fabiana, você tem medo de envelhecer? É aquela coisa, eu falo, gente, a outra alternativa é morrer, então vamos envelhecer com dignidade. Com dignidade, claro. E eu não sou... Eu não sei se fica mais fácil, porque às vezes isso na cabeça das mulheres você deve ouvir na sua palestra, porque as mulheres falam, normalmente mulheres não têm filtro. E aí fala assim, bom, é fácil para você falar com essa cara linda, com esse corpo lindo, elas não falam isso para você às vezes? Mas eu acho que é se aceitar igual. Para mim também não é fácil. Eu não digo que, claro que delícia, estou ficando velha, que legal. Mas, gente, não é isso, é difícil. Mas eu acho que a partir do momento que você se aceita, que você gosta de você... Dri, eu me acho mais bonita hoje do que quando eu era modelo e ganhava para ser bonita. Eu me acho muito mais bonita, porque eu me acho mais poderosa. Claro, a gente acredita na gente, começa a acreditar na gente, entender a gente, é tão bom, né? Entender. E isso me ajudou muito, a meditação me ajudou muito. A Você ainda faz meditação? É o que eu ia te falar. Teve um turning point ali, de quando meu pai morreu, de quando eu saí da TV, de quando tudo aconteceu ao mesmo tempo, a decisão. Teve uma coisa na minha vida e aí eu tive uma úlcera, que é uma coisa emocional, e aí eu falei, para tudo, está acontecendo alguma coisa, deixa eu me ouvir, deixa eu ouvir o meu coração, deixa eu ouvir o que está acontecendo comigo. Essa conexão corpo e mente não está rolando. Tem que ter, tem que fazer. Comecei a fazer aulas de meditação, comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação. Difícil, a gente é ligada no 220. Dificílimo. Mas comecei a fazer, comecei a aprender, comecei a ouvir meu coração. Nossa, Adri, quando eu consegui fazer essa conexão, quando eu comecei a ler, óbvio, né? Eu leio tudo, até bula de remédio, eu adoro ler. Leio tudo muito, comecei a ler. E comecei a estudar neurociência também. Então, eu falei, o quê? Por que eu não fiz isso antes? Você consegue ficar tão centrada, equilibrada, tão concentrada, tão equilibrada. E eu me senti muito segura para esse projeto. Eu falei, eu quero falar para as mulheres, eu quero compartilhar com as mulheres, mas eu quero que elas se sintam de verdade bem. Eu quero que elas se sintam mudar, eu quero ter o poder de transformar. E não só bonitas, elas têm que se aceitar. Gordinhas, magrelas, porque outro dia eu estava conversando com um grupo de mulheres, é isso, tinha uma de 1,83 que falava assim, eu não acho calça no Brasil para mim, eu meço 1,83, não consigo comprar calça aqui. A outra, porque eu sou mais gordinha, eu não consigo fazer isso, A outra, eu tenho 53 anos, por que eu não consigo sair numa capa de revista? Isso é verdade. O Brasil,
a gente tem uma cultura muito de juventude. Mas não é só aqui, eu acho que em relação à juventude, o mundo inteiro é um pouco Dri, assim. você vai na Europa, as mulheres andam estilosas, Andam, de mas cabelo não branco. na capa da revista, assim. Então, não, tá só quando é uma história muito incrível, mas de Dri, uma maneira mas geral, todas não. as campanhas de maquiagem lá fora... Tem todas as idades, isso é Você verdade. não pode fazer uma campanha de creme anti-age, Dri, com uma menina de 25 anos. Não, porque fica fácil. Eu falo sempre pro meu maquiador. Falo, eu quero ver você maquiar uma senhora, eu quero ver você maquiar uma pele com uma queimadura ou com uma mancha. Ou com porque você rugas, maquiar ou com essas rugas. modelos lindas, maravilhosas, até eu maquio. Eu brinco, ele fica louco comigo. Fabi, o que é felicidade para você? Olha, felicidade eu acho que é isso, você ter um projeto de vida e mais que isso, ter um propósito de vida, ter uma missão de vida. Isso para mim é felicidade. E dentro do meu propósito, dessa missão, que eu acho que é esse, é falar com as mulheres, tentar fortalecer a autoestima das mulheres, é levar conhecimento e autoconhecimento para essas mulheres. É isso que eu quero compartilhar. E eu acho que por isso, Dri, que você estava perguntando do site, do livro, da palestra, YouTube... E do escritório, que o escritório é um outro braço hoje, né? Você faz conteúdo para empresas, Eu né? faço conteúdo para empresas, então eu tenho uma equipe que tem planejamento, que tem comercial, eu vou lá e vejo como é que essa empresa quer se comunicar com o público dela, com a mulher, ela quer falar com que mulher, acertar de que idade. E aí eu vou e a gente estuda isso e faz essa comunicação. Eu tenho feito muito isso. TV aberta não passa mais na sua cabeça? Eu não digo nada não passa na minha cabeça, mas não é uma prioridade. Então, como eu faço esse 360 hoje e a gente tem uma demanda muito grande no escritório, tá tudo bem, mas é óbvio, eu fiquei 16 anos na televisão, né, Dri? É difícil ficar longe dela. A gente adora fazer televisão, a gente gosta de televisão, né? Eu ia perguntar o que falta para a Fabi. Tem tanta coisa na sua vida profissional, na sua vida pessoal realizada, casada já há 7 anos. O João tem o Álvaro. O Álvaro tem um filho lindo. E você falta mais coisas assim na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Você quer colocar mais alguém? Um filho, um cachorro, um papagaio? Cachorro sim, porque a gente perdeu o nosso cachorro agora em janeiro. Mas enfim, talvez... Não, eu acho que eu tenho que agradecer mais ainda. Eu tenho que agradecer muito. Quando a gente agradece, tudo volta pra gente, tudo flui de um jeito tão legal. Não tem nada que você sonha, falar, eu quero isso. Você sabe que os meus sonhos todos, eles são objetivos e metas, né? É assim que você trabalha. É assim que eu trabalho. Ela é focada, Fabiana. Eu sou focada. Eu sou focada. Eu não... eu sonho inteiro. Eu não sonho. Eu sei que eu vou conseguir o que eu vou conseguir. Eu não tenho dúvida. Para mim é muito... Qual é o meu próximo objetivo? É fazer isso. Eu vou estudar, eu vou profundo, porque eu gosto de estudar. Eu vou profundo, Dri. Eu voltei agora de viagem com 9 livros. Meu marido falava assim, escuta, excesso de peso, excesso de bagagem só de livro. Você diminui o closet e aumenta a biblioteca. Tô ligada como é que é já. Gente, o programa Face a Face chega ao fim, é uma pena, porque a gente ainda tem tanto assunto, mas é sempre assim. Fica com gostinho de quero mais, Fabi. Olha, boa sorte em todos os seus empreendimentos, nas suas coisas maravilhosas. Continue sendo linda desse jeito, falando desse jeito, simpática desse jeito, que a gente fica te olhando e babando sempre. E você é uma mulher muito além de salto alto, Dri, você sabe, eu adoro você. Isso eu também te garanto que sou. Eu sei. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Meu beijo.